Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós estamos aqui para conversar com você, minha querida aluna, meu querido aluno, a respeito de alguns conflitos no Oriente Médio. Nós sabemos basicamente que o Oriente Médio aí ela é uma região muito importante no seu planeta, no planeta, devido à sua posição estratégica. Além disso, as grandes reservas de petróleo e também o que mais chama atenção, muitas vezes, nessa importante região do nosso planeta, diz respeito à grande quantidade de conflitos que nós encontramos, né? Então ali existe uma formação étnica de uma complexidade muito grande, né? Somado a isso, nós temos o quê? Nós temos também os conflitos de ordem religiosa. Sem sombra de dúvidas, aquele conflito que mais chama atenção no Oriente Médio é o conflito árabe-israelense, né? Que, como nós bem sabemos aqui, esse conflito ele foi marcado principalmente aí, né, pelo surgimento, pela criação, após a Segunda Guerra Mundial, do Estado de Israel. O que de forma geral não agradou muito os vizinhos árabes, certo? Fizeram duas guerras, basicamente esses árabes saíram derrotados nas duas vezes, na segunda metade desse século XX, pelos exércitos de Israel, e até hoje ainda, toda vez que se tenta fazer algum acordo de paz na região, existe interferência de radicais de um lado do outro, que vão lá e literalmente melam esses acordos de paz aí, tá? Mas o que nós acabamos tendo aí é que não é só conflito árabe-israelense que chama atenção nessa região aí, né? Como eu bem chamei a sua atenção, é uma região que vai apresentar outros conflitos também. Então nós vamos aproveitar hoje o nosso encontro aqui para dar uma olhada nesses outros conflitos além do árabe-israelense, certo? E por onde é que nós vamos começar aí? Nós vamos começar dando uma olhadinha justamente por esse conflito, que também é um conflito importante, que é o conflito no Afeganistão. O que acaba acontecendo no Afeganistão, né? Podemos dizer assim que é aquele ponto mais no extremo oriente dessa região conhecida como Oriente Médio. O Afeganistão está quase lá, aonde? Na Ásia Central, mas ainda a gente classifica como ele fazendo parte desse Oriente Médio, tá? Então, basicamente, essa região, e se a gente não buscar muito a história dela, esses conflitos eles têm a sua origem no período pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente durante a Guerra Fria. Então, nós sabemos que nesse momento aí, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, dentro da lógica geopolítica da Guerra Fria, buscava conseguir a maior quantidade possível de aliados, né? Então, dessa mesma forma, aconteceu no Afeganistão. Até mesmo pela proximidade geográfica do território da antiga União Soviética, os soviéticos consideravam o Afeganistão quase como seu quintal, né? E fizeram acordos, principalmente com a população mais urbana, e nós tivemos ali que num primeiro momento houve um alinhamento do governo afegão junto aos soviéticos. Mas esse alinhamento, como eu já falei, era mais urbano. A população rural não gostou muito, né? Primeiro, que a gente sabe que o soviético tem aquela ideia, né, do socialismo, do ateísmo, e ali existem correntes muito fortes, principalmente representadas por quem? Pelos muçulmanos, né? E por outro lado também um passado do território soviético muito relacionado com a Igreja Católica Ortodoxa. Então isso não agradou o pessoal mais conservador do interior, e eles começaram a fazer ataques a esse governo urbano, né? Um grupo que ficou conhecido aí como os mujahidins, né? Ataques, e começaram a enfraquecer o governo central do Afeganistão. É claro que os soviéticos não tiveram nem dúvida. Pum! Invadiram o Afeganistão, vamos garantir a nossa galera no poder. Só que o Afeganistão ele tem uma característica física que é muito importante, porque existem o quê? Principalmente mais ao norte ali, um conjunto de montanhas muito grandes que historicamente serviu sempre de refúgio quando o território era atacado, né? Ali nós tivemos, por exemplo, Alexandre o Grande tentou invadir, parou ali, né? Átila, o rei do Hun, parou ali, né?
E os soviéticos também sentiram essa dificuldade em guerrear naquela região, até porque numa certa altura do campeonato o próprio americano começou a jogar armas na mão desses rebeldes que lá estavam, a tal ponto de fazer o que? Ó, abandonamos isso aqui, né? Isso nós já estamos falando aí da década de 80, onde você está tratando de ter uma decadência do Império Soviético, simplesmente viraram as costas, largaram mão. Esse grupo aí, que são chamados de mujahidins, eles tomam poder no Afeganistão, né? Eles começam a brigar entre eles e uma dessas facções toma o poder e automaticamente eles instalam, por assim dizer, um governo. Então por trás deles estão os Estados Unidos influenciando. E esse governo, ele acaba se transformando o quê? Basicamente em um governo radical islâmico, dominado principalmente pelos chamados talibã, os estudantes da religião, né? Criam regras muito severas, né? Proíbe a mulher de diversas coisas, né? Então os homens desse barbear, radicalismo extremo. Esse radicalismo extremo chega até o ponto de o quê? De eles emplacarem justamente a ideia da jihad, da Guerra Santa, e esse ódio ao Ocidente acaba se transformando o quê? Nos atentados de 11 de setembro, que nós sabemos que por trás de tudo isso estava uma figura chamada de Osama Bin Laden, que já tinha lutado lá na primeira guerra do Afeganistão, né? Então, ele vai tratar de crescer politicamente dentro do Afeganistão e lidera esse gigantesco grupo terrorista chamado de Al-Qaeda. Uma vez feito o ataque de 11 de setembro, automaticamente os Estados Unidos cria uma operação para caçar Osama Bin Laden. E eles vão lá e começam a procurar, e mais uma vez o impeditivo das montanhas aparece na vida desse sujeito. Então eles vão tratar de começar a Segunda Guerra do Afeganistão, ficam procurando e não encontram, até que Osama Bin Laden é encontrado no Paquistão. Uma operação militar, vamos lá, capturam ele, despejam ele em alto mar, desapareceu o problema, né? Essa versão oficial aí. E o que nós acabamos encontrando? Que mais uma vez os Estados Unidos, como não conseguiu dominar a região, então tá bom, estamos indo, e a ideia desse conflito entre os grupos que vão lutar pelo poder continua existindo, e até hoje a gente não pode dizer que existe, por assim dizer, uma paz sólida na região do Afeganistão. Mas não é só o Afeganistão, um outro problema grande que nós temos aí é no Iraque, né? Então o Iraque nós já tivemos desde a década de 80 conflitos com o Irã, né? O Irã faz sua revolução, onde nós vamos ter aí essa revolução islâmica que coloca um grupo radical também no poder no Irã, que são os chamados xiitas. E os iraquianos, na sua grande maioria, são representados aí pelos sunitas. Essa ideia de se transformar em grande líder dos árabes atrai tanto o quê? Atrai tanto justamente lá o grande líder iraniano como Saddam Hussein, que em um determinado momento vai e invade o Irã, né? Essa guerra vai se arrastar, afinal de contas, ninguém ganha de ninguém, quando o Iraque vai abandonando lentamente o território iraniano. Só que para manter essa guerra, Saddam Hussein fez o quê? Uma quantidade muito grande de empréstimos junto ao Kuwait. Bom, terminada a guerra, uma influência norte-americana grande, um embargo econômico, o que nós acabamos tendo? Num segundo momento, 2 anos depois do final da guerra, Saddam Hussein invade o Iraque, né? Então o que acabou? Essa que ficou conhecida como a Guerra do Golfo. Desculpe, invade o Kuwait, não o Iraque. Não queria pagar sua dívida. Deu uma desculpa basicamente que o Kuwait estava fazendo o quê? Roubando o petróleo deles e começam a invadir. O americano interfere, não, você não vai invadir aqui. Cria-se a Operação Tempestade no Deserto, que rapidamente expulsam esses iraquianos de território kuwaitiano. Só que nessa expulsão, o que acaba acontecendo? Os iraquianos vão detonando, metendo fogo nas principais refinarias de petróleo do Kuwait, que gera um problema econômico, ambiental gigantesco no Kuwait. E mais uma vez, o que nós acabamos tendo? O Iraque retorna às suas fronteiras com um forte embargo econômico, mas Saddam Hussein está lá, forte e bonito. Até que nós temos aí a chamada Guerra do Iraque, onde mais uma vez, né, em busca de acabar com aquela ditadura do Saddam Hussein que dizem que apoiava Osama Bin Laden, os Estados Unidos interferem, corta a cabeça do Saddam Hussein e não cria um governo de coalizão.
abandona o país mais uma vez e deixa a bagunça lá atrás, né? Outros problemas que nós temos, por exemplo, é o caso da Síria ou o caso do Iêmen que nós encontramos, que é uma consequência da Primavera Árabe, que é aquele movimento, como nós bem sabemos, que surgiu lá na Tunísia e foi derrubando uma série, digamos assim, de ditadores que se encontravam no poder nos países no norte da África e no Oriente Médio. Então foram revoltas populares contra esses governos. O grande problema que nós encontramos é que daí surgiram dois conflitos que foram conflitos extremamente importantes. Por exemplo, conflito no Iêmen. Hoje o Iêmen é, sem sombra de dúvidas, o conflito no planeta que existe, por assim dizer, maior prejuízo humanitário. Por que é que isso aconteceu? Aconteceu porque essa Primavera Árabe chegou, depuseram o ditador, mas uma série de grupos, tá? Hoje disputam o poder, peço desculpa para você, dentro do Iêmen, né? Região mais ao sul do Oriente Médio. Então, com isso, essa guerra civil está trazendo um prejuízo humanitário muito significativo. Pandemias, né? A questão da fome se transformou uma realidade num povo que não tem acesso a nada, né? Problema grave. E como se não bastasse esse simpático que aparece aqui, que é justamente Bashar al-Assad. Esse aí é o outro ditadorzinho, entre aspas, que nós encontramos na Síria, região mais ao norte do Oriente Médio, né? Qual é a ideia que nós encontramos aí de Bashar al-Assad? Pai de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, ficou durante longo 40 anos no poder, até o ano de 2000, quando ele assumiu e está até hoje lá. A Primavera Árabe foi derrubando um monte de gente desse tipo, que permanecia um monte de tempo no poder. Só que a hora que chegou lá, na Síria, acabou acontecendo o quê? Bashar al-Assad simplesmente não abandonou o boné e entregou o poder. Ele botou o seu exército contra a população na rua. E também a Síria ela vai ser formada por um conjunto grande de diferentes etnias, diferentes grupos religiosos, que ora apoiam, ora se afastam de Bashar al-Assad, criando uma gigantesca guerra civil. Tá? Esse aqui também é um problema e um problema muito grande que nós encontramos aí, né? E ainda como se não bastasse tudo isso, existe a famosa questão curda, né? Então é o que acaba acontecendo. O curdo ele é uma etnia que existe dentro desse Oriente Médio. E basicamente, essa etnia eles não têm um país, eles não têm um território curdo. Parte está ali na Armênia, né? Outra parte se encontra onde? Se encontra em território do Irã, do Iraque e da própria Síria. Então, uma região que eles dominam e eles reivindicam justamente uma autonomia naquela região, a criação de um país que seria o Kurdistão, né? Mas o que acaba acontecendo com essa moçada que tem território onde eles querem ficar com partes, né? Acontece basicamente que ninguém quer entregar território hoje em dia. Então, por consequência direta disso, basicamente os curdos eles são o quê? Eles são perseguidos pelos governos dos diferentes países no sentido justamente de fazer um etnocídio. O que significa um etnocídio? É você acabar com essa etnia curda. Porque o governo desses diferentes países aí são governos que acreditam o quê? Acredito sinceramente que esse problema só vai ser resolvido quando não existirem mais curdos. Então vamos acabar com a etnia. Mas acabar com a etnia não é necessariamente você chegar e pum, matar o cara, né? Fazer um massacre gigantesco. Você tem que acabar com a identificação dele enquanto curdo. Então qual é a forma? Por exemplo, muitos países criam leis. Ensino da língua curda não acontece na escola mais, é proibido, né? Você registrar seus filhos, conseguir documentos com nomes curdos, não pode mais também, né? E assim, são diversas estratégias que esses diversos governos eles vão utilizando nesse sentido, né? Para não resolver, para massacrar toda uma etnia, achando que resolve esse problema, mas sem sombra de dúvidas, o grau de desumanidade que se encontra em todos esses conflitos aí, é uma coisa muito exagerada, é uma coisa gigantesca. Então, como você pode bem ver aí, o que acaba acontecendo? O Oriente Médio é uma área de muitos conflitos, tá? Existe uma solução que nós enxergamos para isso?
Parece, infelizmente, que não ainda. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.